Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os deveres dos administradores nas sociedades anônimas e das ações de responsabilidade. Hoje nós vamos usar como metodologia novamente a leitura da Lei 6.404, comentários a respeito. Então, eu gostaria que vocês abrissem nos artigos 153 e seguintes da Lei de SA. Então, vamos lá? Então, olha só. O administrador da companhia deve empregar no exercício das suas funções o cuidado, a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios. Então, a gente tem aqui, ó, o administrador tem que ter cuidado, diligência, que todo homem ativo e probo, ou seja, aquela questão do homem médio, né? Que toda pessoa que seja diligente, que seja normal, empregaria na administração dos próprios negócios. Então, isso é o dever de diligência, o dever de cuidado, né? Quando um administrador, ele está administrando uma determinada sociedade anônima, ele tem que cuidar o máximo possível, né? Para que não cause danos a essa sociedade e nem as pessoas que dependem deles, né? Então, por conta disso, é tão importante ele ser cuidadoso, ele ser probo, ele ser honesto, e a gente vai conhecer isso e vai estudando com alguns exemplos. Então, olha lá. Finalidade das atribuições e desvio de poder. O administrador deve exercer suas atribuições, as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem, para lograr os fins e o interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem comum e da função social da empresa. Então, aqui a gente tem um outro conceito importante. Ao exercer suas atividades, além de defender os interesses da companhia, o administrador deve buscar a função social da propriedade. O que é a função social da propriedade? Eu vou ter o exercício da função social da propriedade quando essa propriedade ela cumpre os efetivos objetivos que uma determinada empresa tem que cumprir no mercado. Então, ela vai gerar renda, vai gerar trabalho, vai respeitar o meio ambiente, vai respeitar os trabalhadores, ou os consumidores. Então, tudo isso é uma congregação de esforços, ou seja, a atuação daquela sociedade em determinado lugar, ela gera repercussões positivas, mais repercussões ou externalidades positivas do que negativas. Então, por conta disso, ela vai ser bem vista. Então, por exemplo, vamos imaginar que uma determinada sociedade mineradora, ela é implementada numa determinada cidade. Então, ela vai gerar externalidades negativas, efeitos negativos, que é, por exemplo, efeitos ambientais. Mas, por outro lado, ela vai gerar muitos empregos, ela vai gerar renda lá para aquele município através de impostos, ela vai assumir compromissos de recuperação do meio ambiente depois que acabar o empreendimento. Então, aí a gente coloca na balança. Ela gerou mais externalidades positivas ou mais externalidades negativas. E aí a conclusão disso é que se o resultado for positivo, ela está cumprindo sua função social. Entendido? Então, continuando. O administrador eleito por grupo ou classe de acionistas tem para com a companhia os mesmos deveres que os demais, não podendo, ainda que para a defesa do interesse dos que o elegeram, faltar a esses deveres. Então, o administrador, quando ele administra, ele não pode levar em conta o interesse apenas de quem os elegeu. Por exemplo, eu sou administrador e sou representante, por exemplo, no conselho de administração dos empregados. Então, os meus votos não tem que levar em conta só o interesse dos empregados e não o interesse da companhia e não o que é melhor para terceiros. Então, eu não posso enxergar só os empregados, eu tenho que ver tudo, né? Então, esse é o objetivo, eu não posso ser parcial. Então, eu vou defender os interesses daqueles que me elegeram em detrimento daqueles que não me elegeram. Entendido? Continuar. É vedado ao administrador praticar ato de liberalidade à custa da companhia. Então, por exemplo, fazer uma doação ou fazer o perdão de uma dívida, que são liberalidades, e ao mesmo tempo com isso gerar ônus para a sociedade, sem prévia autorização da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração.
tomar por empréstimo recursos ou bens da companhia, ou usar em proveito próprio de sociedade em que tem interesse ou de terceiros os seus bens, serviços ou crédito. Então, por exemplo, eu sou administradora, eu começo a utilizar o carro da sociedade para buscar, e o motorista para ir buscar meus filhos na escola. Não tem nada a ver com o objetivo da sociedade. Então, eu só posso fazer isso se eu tiver autorização do Conselho de Administração e da Assembleia Geral. Se eu faço isso por minha conta, eu estou infringindo os meus deveres de administrador, porque eu não estou sendo proba, eu não estou sendo honesta. Entendi? Continuando. Receber de terceiros, sem autorização estatutária ou Assembleia Geral, qualquer modalidade de vantagem pessoal, direta ou indireta, em razão do exercício do seu cargo. Então, por exemplo, no Natal, um determinado fornecedor, um determinado cliente manda uma cesta de presente para os administradores de uma companhia. Em regra geral, se isso não for autorizado pela Assembleia, ele não vai poder aceitar. E aí, o parágrafo terceiro, ele vai até complementar isso, ele vai falar, olha, as importâncias recebidas com infração ao disposto na linha C, então esses presentes, essas vantagens, pertencerão à companhia, serão da companhia, e não serão do administrador isoladamente. O Conselho de Administração ou a diretoria podem autorizar a prática de atos gratuitos, como, por exemplo, doações, razoáveis em benefício dos empregados ou da comunidade que participa da empresa, tendo em vista a sua responsabilidade social. Então, por exemplo, a sociedade resolve montar uma creche para os filhos dos funcionários. Pode fazer isso, se tiver autorização do Conselho de Administração, né, nesse caso. Ou, por exemplo, fazer uma doação para uma instituição de caridade, né? Ou fazer uma doação para uma reforma de um hospital ou de uma igreja da comunidade em que estão inseridos. Isso pode ser feito, sim. Continuando. Dever de lealdade. O administrador deve servir com lealdade à companhia e manter reservas sobre os seus negócios, sendo-lhe vedado usar em benefício próprio ou de outrem, com ou sem prejuízo para a companhia, oportunidades comerciais de que tenha conhecimento em razão do exercício do seu cargo. Então, por exemplo, um determinado administrador ficou sabendo que a sociedade vai comprar lotes de uma determinada região, porque o preço está muito bom, vai ter uma valorização ótima. E aí ele vai e compra lotes lá também. Então, em benefício próprio ou de terceiro, por exemplo, alguém da sua família, algum amigo, né? Então, ele se utiliza dessas informações que ele soube, informações comerciais relevantes em razão da sua função de administrador, para se beneficiar. Isso não pode. Então, ele pode ser responsabilizado por infração do dever de lealdade. Olha lá o próximo. Omitir-se no exercício ou proteção dos direitos da companhia, ou visando a obtenção de vantagens para si ou para outrem, deixar de aproveitar oportunidades de negócios de interesse da companhia. Então, olha só, apareceu uma coisa ótima para a companhia, uma proposta para comprar, por exemplo, um lote que fica situado ao lado do terreno da companhia. Aí o diretor fica sabendo disso, não convoca a assembleia, não convoca o conselho de administração e deixa passar. Só que essa era uma oportunidade que ele estava esperando há muito tempo. Então, nesse caso, ele infringe a lealdade. E ainda mais se ele adquire esse terreno para revender para a sociedade, que é o caso do inciso terceiro, ó, adquirir para revender com lucro bem ou direito que sabe necessário à companhia ou que essa tencione adquirir. Então, infringe a lealdade se ele se omite, se ele simplesmente não faz nada, ou se ele adquire o bem para revender. Então, são dois atos semelhantes ali ligados que são infração ao direito de lealdade, ao dever de lealdade. Parágrafo terceiro. Cumpre, ademais, ao administrador da companhia aberta guardar sigilo sobre qualquer informação que ainda não tenha sido divulgada para conhecimento do mercado, obtida em razão do cargo e capaz de influir de modo ponderável na colação de valores imobiliários, na cotação de valores imobiliários, sendo-lhe vedado valer-se da informação para obter, para si ou para outrem, vantagem mediante compra ou venda de valores imobiliários. Então, olha só, esse parágrafo primeiro, ele prevê uma conduta que se chama insider trading.
O insider trading é a utilização de informações privilegiadas. Eu fiz até um slide aqui, vou colocar aqui para vocês. Opa! Baixou, vamos lá na frente. Gente, desculpa. Opa. Já fiz aqui os... Mas vocês estão vendo que nem toda hora eu uso, né? Tá aqui. Então, olha só. O insider trading, além de ser uma conduta que infringe o dever de lealdade e gera responsabilidade pessoal civil do administrador, ele é um crime contra o mercado de capitais. Então, ela é uma conduta criminosa. Prevê a lei pena de reclusão de 1 a 5 anos e pagamento de multa de até 5 vezes o valor da vantagem oferida. O insider trading é o uso de informações privilegiadas para negociação de valores imobiliários baseada no conhecimento de informações relevantes que ainda não são de conhecimento público, com o objetivo de oferir lucro ou vantagem no mercado. Então, uma pessoa que estava respondendo por esse tipo de conduta era o Ike Batista. O Ike Batista estava sendo acusado de ter praticado insider trading, porque uma das empresas dele, se não me falha a memória, a OGX, que é a petroleira, ela estava para pedir recuperação judicial, que ela não estava bem nas pernas. Na realidade, a OGX, ela tem uma existência, assim, bem controversa. E aí, ele, antes de decretar, de pedir a recuperação judicial, ele vendeu a participação dele. Então, ele sabia que ele ia pedir recuperação judicial, vendeu tudo que ele tinha antes, e aí depois comunicou a recuperação judicial. Ou seja, ele deixou de ter um prejuízo muito grande com essa conduta. Então, essa é uma das razões pelo qual ele está respondendo por várias condutas, né? Então, vamos lá, continuando. Parágrafo 2º. O administrador deve zelar para que a violação do disposto parágrafo 1º não possa ocorrer através de subordinados ou terceiros de sua confiança. Então, às vezes, ele mesmo não vai praticar o insider trading, mas alguém ao redor dele faz. Então, ele também vai ser responsabilizado. A pessoa prejudicada em compra e venda de valores imobiliários contratada com a infração dos parágrafos 1º e 2º tem direito de haver do infrator indenização por perdas e danos, a menos que, ao contratar, já conhecesse a informação. Então, por exemplo, uma pessoa prejudicada por essa ação do Ike Batista, olha, se eu soubesse que a empresa ia pedir recuperação judicial, eu não tinha comprado essas ações. Então, o Ike tem que me indenizar. Então, nesse caso, pode ser ajuizada uma ação dos terceiros prejudicados contra esse administrador da sociedade. É vedada a utilização de informação relevante ainda não divulgada por qualquer pessoa que a ela tenha tido acesso, com finalidade de oferir vantagem para si ou para outrem no mercado de valores imobiliários. Essa informação relevante são informações que têm que ser comunicadas oficialmente aos acionistas, né? Então, por exemplo, uma recuperação judicial, ela é uma informação relevante também. Às vezes, por exemplo, o descobrimento de um poço de petróleo também é uma informação relevante. Então, se antes disso eu faço determinadas operações para auferir vantagens, então eu estou usando de insider trading, se eu sou administradora. O Wesley e Joesley Batista também estavam sendo enquadrados nessa conduta. Eu já até conversei sobre isso com vocês, porque eles venderam a participação acionária deles pouco antes de ser publicada que a JBS estava fazendo um acordo de delação premiada, né? Então, por conta disso, eles também se enquadraram aí nessa conduta. Entendido? Então, vamos lá. 156. É vedado ao administrador intervir em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com o da companhia, bem como da deliberação que a respeito tomarem os demais administradores, cumprindo-lhes cientificá-los do seu impedimento e fazer consignar, em ata da reunião do Conselho de Administração ou da diretoria, a natureza e a extensão do seu interesse. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu estou vendendo um lote e a companhia se manifestou
no sentido de comprar esse lote. Mas é uma venda normal, que está sendo feita pelo valor normal, um bem que eu tinha há muito tempo e tal. Então, nesse caso, quando o conselho de administração ou a diretoria forem deliberar acerca da compra ou não desse lote, eu tenho que me abster. Falar, olha, eu não vou poder participar dessa deliberação porque eu tenho interesse nela, porque afinal de contas é o meu bem que está sendo negociado. Então, por conta disso, eu tenho que fazer consignar na ata qual é o meu interesse. Olha, está sendo vendido o bem, né, do qual está sendo tomada a decisão, é um bem que me pertence, por conta disso eu vou me abster de falar qualquer coisa sobre essa compra e venda. Então, quando há o conflito de interesse, aquele administrador envolvido no conflito de interesse, ele tem que se abster, ele não pode intervir, entendido? Ainda que observado nesse artigo, ainda que observado o disposto nesse artigo, o administrador somente pode contratar com a companhia em condições razoáveis ou equitativas, idênticas às que prevalecem no mercado em que a companhia contrataria com o terceiro. Então, tem que ser o mesmo tipo de negociação. O negócio contratado com infração do parágrafo 1º é anulável e o administrador interessado será obrigado a transferir para a companhia as vantagens que dele tiver oferido. O que quer dizer que é anulável? Que, no caso, a decisão que vai decretar a anulação do ato jurídico, ela depende do ajuizamento do pedido, né, do interessado, do prejudicado, dentro do prazo decadencial que é determinado pela lei. Se eu não reclamo dentro desse prazo, o ato se convalida. Então, normalmente, para atos em que não é estabelecido prazo de anulabilidade, a gente aplica o prazo geral de 2 anos. Então, se a lei não estipula um prazo especial, isso não só aqui nesse caso, mas no direito civil como um todo, no direito empresarial como um todo. Se a pena é de anulabilidade e a lei não determina especificamente nenhum prazo para o ajuizamento da ação de anulabilidade, então, nesse caso, fica sendo de 2 anos, entendido? Continuando. O administrador da companhia aberta deve declarar, ao firmar o termo de posse, o número de ações, bônus de subscrição, ações de compra de ações e debêntures conversíveis em ações, de emissão da companhia, de sociedades controladas ou do mesmo grupo de que seja titular. Então, olha só, o primeiro direito, dever que nós falamos que todo administrador tem é cuidado. Então, ao dirigir a companhia, ele tem que agir de forma cuidadosa, né? Ou seja, para evitar maiores prejuízos para a sociedade. Segundo, ele tem que ser leal, ele tem que agir em prol dos interesses da companhia e não de interesses próprios. E o terceiro, o dever de informar. Ou seja, ele tem que ser transparente nas informações. Da primeira hipótese, é o quê? Quando ele toma posse, ele já vai informar qual que é a participação acionária dele. Por quê? E também quais valores imobiliários ele tem. Para justamente, se houver modificações estranhas nessa modificação acionária, nessa participação acionária, a CVM tem que ser comunicada se ele fizer a alienação desses valores, e aí ela vai poder analisar se houve insider trading ou não, né? Porque é muito difícil. Como que a CVM fiscalizaria isso? Então, quando ele entra, ele fala, olha, eu tenho tantas ações, eu tenho tantas partes beneficiárias, eu tenho tantas debêntures e tal. E aí, a CVM vai fiscalizando isso, vai analisando isso. Então, conforme haja movimentações, a CVM sempre vai ter que ser comunicada. Então, por conta disso, que eles vão verificar se há um insider trading ou não, né? Se há alguma conduta vedada, contrária ao mercado de capitais ou não. Então, olha lá, continuando. O administrador da companhia aberta é obrigado a revelar à Assembleia Geral Ordinária, a pedido de acionistas que representem 5% ou mais do capital social, o número de valores imobiliários, as opções de compra de ações, benefícios ou vantagens que tenha recebido e esteja recebendo de companhias, sociedades coligadas, as condições do contrato de trabalho firmados da companhia entre os diretores e empregados de alto nível, quaisquer atos ou fatos relevantes da atividade da companhia. Então, olha só,
O administrador, ele sempre vai prestar informações, ser transparente perante a sociedade. Então, sempre que necessário, ele vai prestar essas informações. Os esclarecimentos prestados poderão, a pedido de qualquer acionista, ser reduzidos a escrito, autenticados na mesa da Assembleia e fornecidos por cópia aos solicitantes. A revelação dos atos ou fatos de que trata esse artigo só poderá ser utilizada no legítimo interesse da companhia do acionista, respondendo os solicitantes pelos abusos que praticarem. Então, olha só para vocês verem. A revelação desses fatos só poderá ser utilizada para o interesse da companhia ou do acionista. Se for utilizado para terceiro, quem solicitar responde pelo abuso. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos imaginar que um dos diretores, ele está se divorciando e a ex-esposa dele não tem conhecimento de quais são os ganhos dele atuais para pleitear alimentos. Então, ela pede que alguém que seja acionista solicite aos administradores a prestação de contas relativamente aos ganhos dos diretores, que é o que está aqui na linha D. Aí a sociedade entrega para essa pessoa um comprovante de quanto que esse diretor e todos os outros ganham. E com base nesses documentos, essa ex-mulher apresenta esses documentos num processo judicial para comprovar os ganhos. Então, olha só para vocês verem, nesse caso, o documento ele foi pedido não para o interesse da companhia dos acionistas, mas para interesse de terceiro. Então, esse solicitante, esse acionista que pediu esse documento, ele vai poder ser responsabilizado pelos danos que causou, pelos abusos que praticou. Então, nesse caso, o diretor prejudicado pode ajuizar uma ação contra esse solicitante e até a própria companhia, pela utilização indevida dessa informação. Interessante, né, gente? Continuando. Os administradores da companhia aberta são obrigados a comunicar imediatamente à Bolsa de Valores e a divulgar pela imprensa qualquer deliberação da Assembleia Geral ou dos órgãos da administração da companhia ou fato relevante ocorrido nos seus negócios que possa influir de modo ponderável na decisão dos investidores no mercado de vender ou comprar valores mobiliários emitidos pela companhia. Isso é muito interessante, a divulgação de fatos relevantes. Existem vários fatos que são considerados relevantes. Então, como eu falei para vocês, uma empresa petroleira descobriu um campo de petróleo. Então, é uma informação relevante, porque atrai investidores, tem que ser publicada. Da mesma forma, uma decisão que vai afastar investidores. O pedido a recuperação judicial é um fato relevante também. Ou um pedido de falência é um fato relevante também. Então, isso tudo tem que ser publicado, tanto na imprensa, né, na realidade, e também em Assembleia Geral, para os órgãos da companhia, de forma ampla, tem que ser tudo comunicado para que as pessoas tenham conhecimento. Isso é o princípio da transparência da informação. Os administradores poderão recusar-se a prestar informação, de acordo com a linha E, de quaisquer atos ou fatos relevantes às atividades da empresa, ou deixar de divulgá-la, se entenderem que sua revelação porá em risco interesse legítimo da companhia, cabendo à CVM, a pedido dos administradores, de qualquer acionista ou por iniciativa própria, decidir sobre a prestação de informação e responsabilizar administradores, se for o caso. Então, por exemplo, determinada sociedade, ela está para fechar uma compra de uma outra sociedade, uma incorporação. A incorporação, nós vamos aprender detalhadamente mais à frente, é quando uma empresa maior engole a outra, né? Normalmente, ela compra a outra, engole, absorve a outra. Então, nesse caso, vamos imaginar que a gente está negociando, né? Por exemplo, a compra da Natura pela Avon, né? Então, é um tipo de incorporação. Aí, enquanto não fechou, a gente não vai divulgar. Por quê? Porque pode atrapalhar o negócio. Às vezes, o sigilo é a alma do negócio, né? Aquela história. Então, se for uma informação que pode atrapalhar a negociação, aí ela pode ser publicada depois. E se a CVM entender que houve uma violação, ela pode responsabilizar os administradores. Olha, tudo bem que vocês estavam negociando ainda, mas vocês tinham que ter falado com o mercado. Então,
vou condenar vocês, vou responsabilizá-los pela ausência dessa informação. Pode acontecer. Os administradores da companhia aberta deverão informar imediatamente nos termos e na forma determinados pela CVM, AS e as bolsas de valores ou entidades no mercado de balcão organizado nas quais os valores imobiliários de emissão da companhia estejam admitidos em negociação, as modificações em suas posições acionárias. E é isso que eu falei com vocês. Essa informação sobre as modificações na participação acionária, elas são importantes para evitar que aconteça as condutas de insider trading. Tudo bem? Então, eu vou acabar essa aula agora, vou encerrar esse vídeo agora para não ficar muito grande, e a gente vai fazer o próximo sobre a responsabilidade dos administradores. Até mais!